Olá, tudo bem? Vamos fazer uma live hoje aqui para trazer um tema que estávamos conversando ontem, né, na ceia de Natal, e é um tema bem interessante porque todo ano aparece essa questão. Eu ia gravar um Reels, mas ele vai ocupar um pouquinho mais do que o tempo de um Reels, então resolvi fazer uma live. Depois a live fica salva também. Não é para ser uma live muito grande não, tá? Para a gente falar sobre a questão da data do Natal, mais especificamente sobre essa tese de que a data do Natal ela é uma cristianização de uma festa pagã, né? A chamada festa do Deus Sol, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer aqui, vou fazer a leitura na realidade, né? Até para não me prolongar demais. Se eu ler aqui acaba sendo mais sucinto, né? Mas assim, a tradição da festa do Natal no dia 25 de dezembro, ela é uma tradição bastante antiga, né? Desde os primeiros séculos, e ela encontra assim vários argumentos, né? Especialmente na questão litúrgica. Então, a questão litúrgica do cristianismo, ela nos remete para esta data de 25 de dezembro. Existem algumas objeções, existem respostas para estas objeções. Existe, inclusive, um argumento. O foco aqui dessa live é falar sobre essa questão da festa pagã, mas eu vou só dar uma introdução aqui, tá? Essa questão existe um argumento, inclusive, até interessante, né? Que ele é fundamentado no período do sacerdócio de Zacarias. Tá? Então, existe uma conta que é feita, né, com base nos períodos em que Zacarias, né, o pai de João Batista, ele servia no templo, e aí fazendo essas contas todas acaba dando o 25 de dezembro. Essa tese, ela é interessante, mas ela é fundamentada em um livro apócrifo, o livro dos Jubileus, se eu não me engano. E ela também exige uma questão de cálculos, né? O professor Júlio Chaves, né, que é historiador, enfim, historiador do cristianismo, né, é professor do seminário de Brasília, ele traz muito, ele explica muito isso, né? Ele é contra essa tese e eu concordo com ele pela falta de evidências. Ela é uma tese interessante, mas faltam evidências, né? Primeiro por ser fundamentada em um livro apócrifo e depois porque para ela funcionar precisaria se considerar o período de gestação exatamente os 9 meses. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então qualquer errinho de cálculo ali no período de gestação, né, que ele não é necessariamente, não é preciso os 9 meses, né, ele pode ocorrer alguma divergência e a data não fecharia certo. Mas enfim, a questão é a seguinte, tradicionalmente, o Natal, desde os primeiros séculos, ele foi comemorado no dia 25 de dezembro. Os cristãos sempre comemoraram o Natal, né, desde os registros mais antigos que se tem, que é lá dos primeiros séculos, no dia 25 de dezembro. Historicamente falando, do ponto de vista científico, né, da ciência histórica, a gente realmente não tem assim como afirmar precisamente. Esse argumento, como eu falei, né, baseado nos cálculos do sacerdócio de Zacarias, ele se fundamenta em um livro apócrifo e em cálculos que podem variar, então também não é exatamente preciso, tá? Mas assim, para nós cristãos, não faz muita diferença, né, se o nascimento de Cristo foi 25 de dezembro ou não foi, né? Porque o que para nós importa é comemorar o nascimento de Cristo, comemorar a vinda de Cristo, comemorar, né, o que Cristo representou, o que representou para a humanidade o nascimento desse menino lá em Belém. Então, mesmo que historicamente falando a gente não tenha essa precisão, existe uma probabilidade, como eu falei, né? A tradição remonta sempre a essa data, enfim. Mas o vídeo de hoje não era para falar disso, né? A live de hoje era para falar sobre essa história aí, né, que a gente ouve, que passa na televisão, todo ano, né, tem alguma reportagem falando disso. Muito tempo atrás, talvez nem tão muito tempo assim, até eu acreditava nessa tese, exatamente porque lia em todo lugar, né? Eu lembro que uma vez eu li na revista Veja, né, quando eu ainda achava que a revista Veja era uma revista que dava para confiar, né? Mas enfim, né, com o tempo a gente foi descobrindo o tanto de coisas sem fundamento
que eles publicam ainda, não sei porque não leio mais. Mas assim, sempre, e principalmente quando se trata de igreja, quando se trata de cristianismo, assim, são veículos que procuram minar a mente das pessoas contra, né? Mas enfim, vamos lá. A data do Natal, ela foi uma cristianização desta festa pagã, especificamente do Sol Invictus. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um artigo do pesquisador Taylor Marshall. Tá? Ele é um pesquisador norte-americano, doutor em filosofia, em teologia, pesquisador principalmente dessa parte histórica do cristianismo. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, e se eu explicar, talvez eu acabo me estendendo mais do que lendo, né? Então a explicação é sucinta e traz muitos esclarecimentos. Então vamos lá, a objeção é a seguinte: o dia 25 de dezembro foi escolhido para substituir o feriado pagão, feriado romano pagão, do Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol Invicto. E aí a resposta do professor Taylor, baseado nas pesquisas dele, que ele vai trazer aqui quais são os argumentos, tá? Então vamos lá, ele diz assim, ó: vamos examinar primeiro o culto do Sol Invicto. O imperador Aureliano introduziu o culto do Sol Invictus, ou Sol Vitorioso, em Roma no ano de 274. Aureliano procurava obter uma força política com esse culto, porque seu próprio nome, Aureliano, deriva da palavra latina aurora, que significa nascer do sol. Moedas revelam que o imperador Aureliano se proclamava o Solis Pontifex, ou Pontífice do Sol. Assim, Aureliano simplesmente reorganizou um culto genérico ao Sol e identificou-o com seu nome no final do século III. Vamos continuar aqui. O mais importante é que não há registros históricos de uma celebração Natalis Sol Invictus no dia 25 de dezembro, anteriores ao ano 354 depois de Cristo. Olha as datas, isso é bem interessante. Um manuscrito do ano 354 depois de Cristo, porém, traz uma luz, pois nele há um registro para 25 de dezembro, onde se lê, tá? Então, abre aspas, XXX, em romano, números romanos, né, que é 30, N, Invicti, CM. Aqui, o N significa nascimento, Invicti significa do invicto, e o CM significa Circenses Missus, ou Jogos Autorizados. E o XXX, é número romano, significa 30, né? Tá passando uns carros de som aqui com um som bem alto, então se ficar o barulho aí, me desculpem. Mas vamos continuar aqui com a leitura do trabalho do Taylor Marshall. Então, significa 30. Assim, a inscrição significa que 30 jogos foram autorizados para o nascimento do Invicto em 25 de dezembro. Observem que a palavra Sol não está presente. Além disso, o mesmo códice também lista Natus Christus in Bethlehem Ludeae para o dia 25 de dezembro. Né? A frase traduzida como o nascimento de Cristo em Belém da Judeia. Tá? Vamos continuar aqui, mais um trechinho desse trabalho aqui do Taylor Marshall. A data de 25 de dezembro só se tornou aniversário do Sol Invicto, olha, isso aqui é interessantíssimo, sob o imperador Juliano o Apóstata. Juliano foi cristão, mas apostatou, voltando ao paganismo romano. A história, portanto, revela que foi o ódio do imperador ex-cristão que erigiu um feriado pagão em 25 de dezembro. Pense nisso por um instante. O que ele estava tentando substituir? É a pergunta que o autor nos faz aqui. Esses fatos históricos revelam que o Sol Invicto não era provavelmente uma divindade popular no Império Romano. O povo romano não precisava ser encorajado a abandonar um suposto feriado antigo, pois a tradição de uma celebração no dia 25 de dezembro não encontra lugar no calendário romano antes da cristianização de Roma. Isso aqui é muito importante. O feriado do nascimento do Sol Invicto foi pouco tradicional e pouco popular, tá? Parece, ao contrário, que Juliano tenha tentado introduzir um feriado pagão
a fim de substituir um feriado cristão. Tá? Então, só esse trechinho aqui do trabalho do Taylor Marshall, né, é muito interessante a gente saber que esta festa do Sol Invicto, que tanta gente adora dizer que foi utilizada pelo cristianismo, né, para o 25 de dezembro, para o nascimento de Cristo, ela na realidade ela só vai ter lugar aí nos documentos históricos depois da cristianização, né, lá pelo ano 354, né, os registros históricos lá, vai aparecer lá em 354 depois de Cristo, e quem instituiu a festa foi um imperador que apostatou do cristianismo. Então ele era cristão, Juliano, o apóstata, né? O apóstata porque ele apostatou. Então ele era cristão e ele deixou de ser cristão, né? Voltou ao paganismo romano. E ele que instituiu essa festa. Então parece que o jogo vira, né? Ao invés de, historicamente falando, com base nos documentos, ao invés de dizermos que foi o cristianismo que utilizou esta data para, digamos assim, abafar uma festa pagã, a tentativa parece que foi inversa, né? Já havia a comemoração do 25 de dezembro para o nascimento de Cristo e o imperador quis instituir esta festa do Sol Invicto na mesma data, tá certo? Então era isso, né? A live de hoje era para esclarecer essa questão aí, que a gente ouve tanto em todo lugar, né? Todo Natal a gente ouve essa história de que o cristianismo cristianizou uma festa pagã, né? Para comemorar o nascimento de Nosso Senhor. Tá? Como eu disse antes, talvez não tenha sido 25 de dezembro a data do nascimento de Jesus. Mas para nós o mais importante é comemorarmos a vinda deste menino que representa tanto para a humanidade. Um feliz e santo Natal a todos.